Na verdade, eu vou ler mais um texto ainda, que trata a expressão "o Espírito de Deus está sobre mim". E a mensagem que o Senhor me pediu para entregar de púlpito aqui nessa noite trata a perspectiva da dispensação que Ele prometeu à igreja dele, da qual Ele comprou com a vida. E eu me refiro ao primeiro Pentecoste que aconteceu em Atos. A dispensação que se cumpriu lá gerou para nós aquilo que nós entendemos, segundo as Escrituras, de padrão instituído, de uma doutrina explícita, para exatamente ocorrer adequadamente em cada fato, em cada experiência que aquela igreja testemunha lá, historicamente falando. Porque existe no meio evangélico, isso é um conceito da grande maioria dos evangélicos, de que aquilo que aconteceu lá atrás naquela igreja não pode ser repetido e não pode acontecer com as demais. Porque segundo até o conceito presbiteriano, aquela se cumpriu sobre ela uma dispensação necessária para o que ela ia desenvolver lá, naquela época e naquele tempo, que a de hoje, a contemporânea, não necessita e não precisa mais. É até absurdo eu dizer isso para você, mas muitos pastores são a favor desse conceito, dessa ideia. E nós temos defendido que ali está um padrão instituído de igreja e ministério. Corre-se dentro daquela igreja e do que ela viveu um sistema legítimo de uso de doutrina e transmissão de verdades. Toda a estrutura daquela igreja ela foi selecionada por Jesus e escolhida a dedo, para deixar muito claro que aquela igreja é a igreja modelo e nós somos a continuidade. Por isso o movimento apostólico é um movimento pretensioso para gerações posteriores, porque o entendimento que o movimento apostólico se encerra lá na estrutura da primeira igreja, e que as qualificações que Jesus pedia e exigia para um apóstolo dele, nenhum homem além deles seriam capazes de cumprir. Começando pela testemunha da ressurreição de Cristo em pessoa. E outras coisas que eu já tratei para vocês aqui, que não é minha pauta com os irmãos. Mas para deixar muito claro que o movimento apostólico ele não pode ser um ministério nem para mim, nem para nenhum de nós aqui. Porque aquele que está lá atrás, ele já proveu a capacidade disso, do evangelho que o Senhor pregou para a igreja. E agora o entendimento bíblico e histórico é que o nosso desafio é saber se nós estamos lá dentro daquela igreja e sendo a continuidade do que ela foi. Então a dispensação do Espírito Santo e até mesmo o Pentecoste é visto nesse mesmo ângulo. Se os sinais que estavam dentro daquela igreja não estão sendo testemunhados por nós no nosso tempo ou nas condições em que estamos, não é porque Deus deixou de operar daquela maneira, é porque a igreja está errando com o seu sistema e com a sua doutrina. Alguma coisa está errada com a igreja e esse é o problema. Eles não querem identificar, eles não querem, melhor dizendo, eles não têm nem argumento para isso, para querer dizer que de lá para cá Deus estabeleceu um outro tempo, uma outra forma, um outro padrão, um outro modelo de igreja. Nem argumento esses caras têm. Mas em compensação, querer dizer que Deus ele se manifestou lá de uma forma especial e diferente que ele não possa fazer hoje aqui, isso é uma das maiores besteiras que eu já escutei na minha vida. Porque tudo aquilo que está lá dentro daquela igreja, Jesus certificou que esses sinais vão de seguir aqueles que creem. Então vocês precisam absorver isso. Um evangelho que triunfa em todos os aspectos, na vida da igreja e na vida daquele que crê, independentemente de épocas, tempo ou condições. Então o que tem que ser avaliado não é o Criador, não é o Altíssimo, não é o Filho do Altíssimo, não é o Evangelho, mas as condições da igreja hoje. E eu começo a falar por essa questão.
ela não tem a estrutura daquela igreja lá para receber do alto ou de Cristo aqueles sinais. E esse é o real problema. É uma igreja comprometida, é uma igreja totalmente deformada no seu discurso, na sua pregação, na sua doutrina, na sua vida, em tudo que ela faz. É que eu não vou traçar os aspectos disso com você hoje aqui, mas como a minha pregação se baseia nisso, o Espírito de Deus e a confirmação dele sobre a igreja e sobre a nossa vida, é necessário e preciso dizer a vocês que existe um regime de doutrina, que o entendimento é que dá visão à igreja e a todos nós de como podemos participar disso, do acontecimento triunfante desse evangelho, do que Jesus na verdade venceu. Há um regimento, há um sistema, há uma doutrina, há uma visão pré-estabelecida e ordenada, da qual nós temos que cumprir para a dispensação. O que é Pentecoste? Pentecoste na antiga aliança era nada mais do que a semeadura e colheita. Era uma etapa de semeadura e de colheita. E quando havia-se a colheita, o Pentecoste representava isso. Os homens tiravam da terra para oferecer a Deus a sua parte, em agradecimento e gratidão às bênçãos que na verdade Ele havia dado. Então por isso que é chamado de Pentecoste a dispensação do Espírito, porque ali a semente precisou morrer, ela precisou reviver para dispensar aquilo adequadamente para um povo crente, para um povo escolhido, para um povo fiel. Não há possibilidade de que aquela igreja realmente venha para os nossos dias se não nos prontificarmos a uma fé verdadeira, a uma santidade com Cristo, a uma obediência bíblica. Não há como. Nenhum homem aqui nesse mundo faz chover, e muito mais descer fogo do céu. E é muita coisa que o pastor vou falar hoje aqui com vocês, e vou tratar com os amados aqui nessa noite, amém? Agora, pastor, tem como a gente resolver? Não, não tem como a gente resolver. Tem como a gente orientar, tem como se falar as verdades espíritas disso. Agora, resolver o problema, cabe à igreja, cabe o contexto, cabe a responsabilidade individual, e é muita coisa que está em jogo, mas em compensação, você entendendo o porquê, já é um grande avanço. Porque tem gente que hoje interpreta movimento pentecostal, ou entende por pentecostal aquele que tem histeria, que ele pula, que ele dança, que ele bate palma, que ele é avivado, que é um outro equívoco. Porque até então a Bíblia não dá nenhuma dimensão de como eram os cultos primitivos. Se o povo dançava, se eles pulavam, se eles viravam aves, se eles saíam voando, como alguns gostam de fazer dentro da igreja, diz que o fogo está caindo. Então meio que o Pentecostes se ridicularizou nesse sentido, por uma gama de evangélicos que saiu pregando por aí, que sentiu o poder de Deus. É somente a sensação do êxtase, tá? E muita coisa que o pastor vou falar hoje aqui fundamenta para nós o que nós entendemos, biblicamente falando, do que é realmente ter uma experiência com o Espírito Santo, tendo Jesus Cristo, sendo Ele o fundamento principal. Baseando nisso, que Cristo cumpriu a visão, é messiânica, e Ele cumpriu a iniciação disso, tá? Em carne, em semelhança de homem, tá? Ele é a abertura desse evento, porque o evento é a vida dele. O Espírito Santo operando, mas numa condição elevada e especial, porque agora é o Filho do Altíssimo. O entendimento do Evangelho, ou a definição do Evangelho que Jesus pregou sobre nova vida, é uma coisa importante todo mundo entender aqui, porque o Espírito Santo, na verdade, ele está condicionado a recriar as coisas que estão comprometidas. Então, quando eu li João 3, versículo 3 ao 5, Jesus ele cita, né, que é necessário que um homem, para se salvar por meio dele, se regenere. E ele traz ali o conceito da nova vida. E a nova vida ali, no Evangelho do nosso Senhor, o ato da nova vida é um ato sobrenatural. E não pode ser confundido com ferramentas sociais. É um milagre que acontece mesmo. Mas antes de entrar no mérito aqui da ação do Espírito Santo para recriar e restaurar todas as coisas, que é onde eu vou me basear, eu vou trazer só aqui uma definição do que seria
novo nascimento para outras religiões. Para as outras religiões, novo nascimento é definido como renascimento periódico das coisas. Para as outras religiões, novo nascimento é a base, vem da contextualização material. O conceito é isso aqui, é a força de uma vida já existente, já operante, tá? Tanto que as ferramentas dessas religiões, todas elas se baseiam na psicologia e na filosofia, que são técnicas religiosas de iluminação intelectual, reforma moral, tratamento psicológico, estratégia econômica. Então muita gente entende que nova vida é condição econômica, é condição social, é condição psicológica, até condição sentimental. Já o entendimento bíblico que nova vida não tem nada a ver com isso. Por mais que Jesus atinja a vida existente, essa corpo, vida orgânica, quando ele fala sobre a vida que ele trouxe, a vida que ele está se referindo não é essa, tá? E eu vou te pregar sobre ela. Mas levando pela questão de que as religiões definem que nova vida é renascimento periódico das coisas, eu trouxe 3 detalhes aqui de homens que defendiam isso. Joséfo, que é um filósofo, enfatizava que o novo nascimento para os judeus representava uma pátria. Quando ele lia isso, ele entendia que os judeus receberiam um estado independente. Para vocês terem noção que são as mesmas ideias que circulam dentro da igreja atual, tá? Cícero, para ele, renascimento era a dignidade e a honra. Nova vida é um homem conseguir retomar o seu prestígio, a sua honra, a sua dignidade, a sua autoestima, tá? E mais um outro pensador, Olipiodoro, que ele diz que o renascimento para ele era o renascimento da consciência e do entendimento. Ou seja, quando uma pessoa se renovava no conhecimento e na percepção. Então tudo isso daqui é baseado, como já disse aqui para os amados irmãos, numa força, numa capacidade que sai do homem e da sua própria ciência para se esforçar e dedicar exatamente em mudar as suas perspectivas aqui no plano material, humano, por isso contextualização material. Agora a pergunta que eu te faço aqui: o evangelho que Jesus pregou, ele tem algum laço, algum compromisso, algum dever de harmonizar a igreja com a sociedade, a igreja com o mundo? Isso são respostas que na verdade você tem que trazer, e com citações. Porque se o evangelho realmente for traduzido assim, numa visão contextual e material, então nós estamos errando em alguma coisa aí. Por quê? Porque eu não vi meu Jesus viver essa perspectiva quando ele desceu aqui. Ele não viveu, mas ele dá início ao quê? A inauguração da ressurreição, a inauguração da alma vivente, ou seja, do Espírito que opera e que se manifesta. Ele deu inauguração. Então tudo que ele fez, tudo que ele viveu, divino e pleno, ele não pregou essa contextualização material aqui. Não havia ali nele objeção nenhuma e propósito nenhum de assinalar um acontecimento desse tipo, de estabelecer a ideia de um homem que seja promissor, realizado ou existente nesse sistema que está aí fora. Mais ou menos assim, se incluir naquela pirâmide de classificações e níveis sociais, econômicos e etc, etc, etc. Ele não transferiu o reino dele para este mundo, mas para a consciência, do homem. E escreveu no coração do crente a palavra dele. Amém ou não? Então isso já passa, se for colocado dentro da igreja essa ideia, já passa a ser um equívoco, de que a definição sobre nova vida, ela se responde nisso, no que o homem é nesse mundo e no que ele possui aqui. E de que Deus é comprovado por renda, economia,
status, nível social, nível intelectual, relações, visão coletiva e etc. Porque o fim do nosso Senhor foi receber uma sentença desse mundo e a das piores. Por tamanha foi a rejeição que ele enfrentou. Então, se houvesse nele esse objetivo, ele ia deixar claro para mim: ser alguém aqui nesse mundo. Mas o Jesus que eu vi chegar para mim da parte de Deus, o Cristo, ele quer ser alguma coisa na vida do homem e do crente, não nesse mundo.